Oi, amigos, bem-vindos para mais um café. Estamos já, em 2026 e tá com um barulhinho de chuvinha no fundo. Na verdade, eu espero que esteja, porque tá caindo uma chuvinha tão boa aqui, cara. Porque tava precisando, sabe? Porque tava tão calor, que tudo que você mais precisa agora é se refrescar. Então, eu acho que a chuva faz disso um bom trabalho. No início do ano, a gente tende a querer começar, né? Começar. A gente tende... A gente meio que tende a querer começar, né, os nossos projetos, o que a gente tá planejando, o que é ótimo. Mas foi só um dia pro outro, o ano novo, sabe? Foi o quê? Foi uma quarta pra quinta? Ou foi uma quinta pra sexta? Foi alguma coisa assim, foi bem no meio da semana, o ano novo. E acaba que a gente ainda está na mesma semana, sabe? Tipo, hoje agora não, né? Agora que eu já tô gravando um pouquinho depois, não. Mas assim que começou 2026, né? A gente ainda estava na mesma semana que terminou 2025. Nada de fato mudou, né? O que muda é nosso psicológico, a forma como a gente acaba enxergando, né, a vida, o mundo. E é óbvio, isso é uma construção nossa. O que eu acho muito importante porque acaba dando um boost pra gente, né? Tipo, acaba dando um gás pra gente começar as coisas que a gente precisa começar a fazer. Então, realmente eu acho que é muito bom, porém, se a gente se agarrar apenas a isso, apenas a esse conceito de ano novo, vida nova, nada de fato vai ser concreto, sabe? A gente sempre vai viver de meses, de virada de ano, de datas comemorativas e a gente não vai viver os nossos dias como, sabe, 24 horas. Como momentos e oportunidades para a gente realmente fazer alguma diferença. E uma coisa que foi difícil para mim, com certeza, foi começar a gravar esse vídeo aqui. Eu tava começando a pirar porque eu tava sem conteúdo, eu não tava com ideia de vídeos para gravar. E, meu Deus do céu, a gente acabou de começar o ano, entendeu? Eu preciso ser produtiva. Eu preciso arranjar alguma coisa importante para falar, alguma coisa que as pessoas queiram ouvir. E a gente acaba se colocando essa pressão, né? No meu caso, eu usando eu mesma como modelo, né? Porque, enfim, eu sou eu e é como eu vejo a vida. E eu acredito que existam pessoas que também passam por isso, sabe? Então, se você também passa por isso nessa loucura de buscar essa perfeição o tempo todo de caramba, eu fiz o planejamento de 2026 e agora? Sabe, eu planejei ir pra academia todos os dias da semana. Eu planejei estudar todos os dias da semana. Eu planejei, sei lá, escrever todas as noites. Eu planejei sair de casa pelo menos uma vez por semana pra, sabe, me divertir de fato. Eu me planejei, e agora? Como é que faz? Ainda agora no início de 2026, eu acredito que as pessoas ainda estão motivadas. Mas vai chegando fevereiro, vai chegando março, vai chegando abril. Em abril, vocês ainda estão com a mesma motivação que vocês estavam em janeiro? Porque eu não. Eu não. E isso estressa, sabe? Isso frustra a gente. Tipo, às vezes é assim mesmo. É assim mesmo, e é normal isso. A gente normalizou muito essa questão de tentar ser produtivo o tempo inteiro. Nem sempre é assim.
sabe, nem sempre a gente planeja o que é importante pra mim, pelo menos pra mim funciona o planejamento. Mas na parte de praticar, na parte de colocar em prática, a gente vincula muito a questão da motivação com a ação. O que tá errado. Tá errado. A gente foi ensinado dessa forma, né? Tipo assim, para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa se sentir motivado antes. Mas daí a gente leva também para a questão da disciplina, né? E não, eu não acho que tem a ver só com se você quisesse mesmo, você já teria feito. Se você quisesse mesmo alcançar tal objetivo, só depende de você no sentido de força de vontade, né? Eu acho que isso sim é crucial, mas existem outras coisas também que a gente precisa ver de perto, sabe? A gente precisa pensar a respeito. Por que que eu procrastino? Por que que eu me afasto das coisas que eu preciso fazer? Por que que eu vejo as minhas obrigações como algo ruim de se fazer, né? Tipo assim, como se fosse um castigo, né? Por que que eu vejo assim, dessa forma? Por que que trabalhar, por que que estudar parece um castigo? Por que parece uma coisa ruim? E depois dessas minhas obrigações que eu busco a satisfação, que eu busco os meus direitos de me divertir, de fazer as coisas que eu gosto. Por que que a gente faz umas divisões tão concretinhas, sabe? Acaba piorando a nossa forma de ver as coisas. E eu acho que pode ser muito mais fácil do que realmente é, sabe? E tudo isso depende da nossa percepção. Eu gosto de linkar a nossa procrastinação, que é uma palavra que a gente vem falando muito nos últimos anos, né? A gente começou a se dar conta do que é a procrastinação. Eu sempre linko a procrastinação com a palavra vulnerabilidade. Nós somos seres humanos, certo? Todo mundo concorda? E seres humanos muitas vezes se sentem vulneráveis. E a gente linka a vulnerabilidade com fraqueza, com, sabe, uma pessoa que, sei lá, não sabe o que quer fazer da vida, uma pessoa que leva as coisas como de uma forma muito sentimental, muito emocional, uma pessoa vulnerável, uma pessoa que não toma atitudes, talvez, não sei, eu acho que cada um tem a sua própria percepção de vulnerabilidade. Mas com o tempo eu vim criando um conceito de vulnerabilidade muito diferente na minha cabeça e que vem me ajudando cada vez mais a entender o porquê da procrastinação. Não é tipo assim, só pare de procrastinar. Pare de criar desculpas para não fazer coisas que você precisa fazer. Não é só tipo assim, apenas faça. Porque isso também é um controle mental muito potente, né? Que a gente precisa ter treino para fazer esse tipo de coisa. E nem sempre a pessoa tem um treino mental muito bem estruturado para conseguir fazer isso. De tipo assim, sei lá, dane-se que eu não quero fazer isso daqui, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm facilidade em fazer as coisas mesmo sem motivação, mas tem outras que não têm essa facilidade. Por que que ela não tem essa facilidade? Aí eu começo a pensar, né, tipo assim, nos motivos e nas motivações daquela pessoa. A vulnerabilidade, a forma como eu vejo ela, é um quesito que eu acredito que engloba todas as pessoas, sabe? Inclusive eu, inclusive você. Por exemplo, vulnerabilidade, quando eu me sinto vulnerável, quando eu vou começar alguma coisa nova. Eu nunca vi esse assunto na minha vida, mas eu preciso estudar ele. Mas eu me sinto vulnerável quando eu estudo aquele assunto e eu percebo que eu não sei nada sobre ele. Eu não sei nada daquele assunto, como é que eu vou começar a estudar, sabe? Aí eu começo, fico ali uns 5, 10 minutos,
beleza? Às vezes eu fico o tempo inteiro, o tempo preciso, né, que eu preciso estudar para aquela matéria ali, eu preciso estudar para aquele assunto, beleza. Sei lá, uma hora e meia de estudo. Terminei um tópico, beleza. Mas eu me senti muito burro. Eu me senti muito burro, assim, muito vulnerável, vendo aquele assunto que eu nunca vi na vida. Muito complicado. Eu não sei se eu vou dar conta. Então, muitas pessoas, vou dizer muitas pessoas, não todas, né? Porque eu não tô na cabeça de ninguém, então eu não posso generalizar como é que é a experiência para outras pessoas. Mas eu acredito que muitas pessoas passam por isso e para se protegerem, elas tentam evitar aquilo de novo. O primeiro contato, a primeira visão que aquela pessoa teve daquela coisa nova, já não foi lá essas coisas. Então eu vou evitar, né? Eu vou evitar continuar com isso. E aí, a procrastinação não é só preguiça, né? Na verdade, não tem a ver com preguiça, muitas vezes. A procrastinação pode estar envolta de muitos outros tópicos, olha só. Porque resumir uma pessoa que acaba procrastinando, podem surgir muitos outros tópicos, né? Ali também, junto com esse termo procrastinação. Como, por exemplo, a vulnerabilidade, o medo de errar. O medo de errar, a gente sabe, né, que está ali muito próximo do perfeccionismo. Né? Pessoas que são perfeccionistas, aquelas que têm medo de errar, mostrar que erraram, mostrar que são falhos, que são imperfeitos. E a gente tende, pela questão social e emocional, a gente tende a querer mostrar aos outros e a mostrar a si mesmos que a gente não erra. Que a gente não erra. Mesmo a gente sabendo que a gente erra, a gente errou e a gente vai continuar errando, mesmo assim, a gente tenta mostrar isso o mínimo possível. O mínimo possível. Porque senão, aquela outra pessoa que viu que eu tô falhando pode usar isso contra mim. É sempre um medo. Um medo, um medo, um medo, um medo. E acaba sendo meio que irracional, né? A gente não pensa, tipo assim, eu não vou fazer tal coisa nova porque eu estou me sentindo vulnerável e eu, sei lá, não quero sentir o medo da pressão de estar errando em alguma coisa. Geralmente não é assim. Geralmente não é assim. Geralmente a gente só procrastina por procrastinar, né? E só depois que acontece que a gente percebe, opa, ixi, eu preciso fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu ainda não fiz. Isso aí a gente se dá conta. Mas é um tópico que eu acho importante, sabe, de se falar aqui. Inclusive, isso virou o tema do vídeo exatamente pelo fato de eu, Lorena, ter estado me sentindo vulnerável por não criar algo novo, não ter um assunto específico para falar agora para vocês. Eu tenho, assim, muitos outros temas para abordar, mas que eu quero abordar lá mais para frente, né? Mas nesse vídeo em específico eu fiquei assim, gente, eu vou falar o que nesse vídeo? O que as pessoas querem que eu diga? Ou, sei lá, o que as pessoas precisam ouvir que eu diga? Um assunto que elas queiram que eu fale? Então, assim, tem essa, sabe, essa onda de eu não sei. Essa onda de eu não sei. Então, inclusive, é uma frase que a gente tem escutado bem pouco ultimamente. Eu não sei. As pessoas têm medo, né, hoje em dia, de falar que não sabem de algo, que não sabem sobre o assunto. Por quê? Porque isso, para muitas pessoas, significa ser vulnerável. Significa estar se diminuindo. Como assim você não sabe sobre tal assunto? Como assim você não sabe como fazer tal coisa? Como assim você não sabe? Você precisa ter uma opinião para tudo. Você precisa saber, né? Então, eu acho que às vezes a gente precisa se permitir não saber.
né? E eu não digo no sentido de sempre estar buscando a mediocridade. Não é isso. Tipo assim, eu não sei e também não quero procurar saber. Não, não é isso. Mas, tipo assim, aceitar que a gente já não sabe de alguns assuntos. A gente já não sabe. Ponto. Você não sabe sobre tudo do mundo inteiro. Você não leu todos os livros do mundo. Você não conheceu todas as pessoas do mundo. Você não estudou todos os assuntos do mundo. Você não sabe todas as línguas do mundo. Ok, a partir do momento que a gente percebe isso, aceita o fato, a gente consegue ir um passo à frente, né? Depois da aceitação, a gente começa a se reafirmar com isso. Eu não sei sobre tal coisa. Não significa que eu nunca mais possa me interessar por tal assunto, não significa que eu nunca vou procurar sobre, buscar entender, mas eu estou dizendo que nesse momento eu não sei. Eu não sei. Não sou perfeita. Quando a gente começa a quebrar essa barreira, sabe? Incluindo eu, né? Porque aqui eu tô me incluindo demais, tá? No vídeo inteiro. Mas, assim, quando a gente começa a quebrar essa muralha de perfeccionismo e aceitar que não somos perfeitos, a gente começa a nos ver com mais carinho. A gente começa a ver os nossos erros e as coisas que a gente não sabe com mais carinho. E quando a gente se vê com mais carinho, a gente consegue trabalhar melhor as coisas que a gente pode, daqui para frente, começar a aprender, né? A gente consegue tentar aprender uma coisa nova sem necessariamente procrastinar, sem ter medo de começar algo novo e tentar parar no meio porque você tem medo de errar. Quando você começa a exercitar, né, esse autocuidado, você percebe que, cara, tá tudo bem, sabe? Eu tô aprendendo agora, então não faz sentido a gente se pressionar tanto assim, né? E esses tipos de reflexão, não são para que a gente se torne perfeito. Esses tipos de reflexão aqui são, na verdade, uma chave para a gente conseguir, pelo menos, abrir uma portinha, uma janelinha de reflexão, né? De autoconhecimento mínimo, assim. Mas a gente precisa pensar, a gente precisa raciocinar. A gente está aqui para isso mesmo, né? A gente tem um cérebro pensante que raciocina. Então, por que não? Né? A gente buscar uma vida mais leve, uma vida mais calma, uma vida em que a gente se conheça melhor, né? Uma vida em que a gente vive, né? Caramba, eu acho bem melhor a gente tentar se entender em uma vida que nós mesmos vamos viver do que em uma vida que nós vamos viver e a gente não se entende. Eu acho melhor a gente ter mais esse conhecimento, sabe? Sobre nós, sobre como a gente pensa, por que a gente pensa dessa forma, sobre os nossos gostos, nossas atitudes, nossas opiniões. Eu acho melhor a gente tentar, pelo menos, conhecer um pouco mais a gente do que não conhecer de nada. Nem mesmo da gente, né? A vida é nossa, sabe? Então, eu acho que é um tempo, é um esforço, uma reflexão, um aprendizado que vale a pena, né? Mas é isso, gente. Esse foi o nosso café, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Também, graças a Deus, não parou de chover. Do começo ao fim do vídeo tá chovendo, gente. Eu vou mostrar pra vocês também, eu vou dar uns takes aqui da chuva e também como é que tá aqui. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entrado nessa reflexão comigo, que eu achei importante dizer, né? Uma coisa que, inclusive, estava meio que me corroendo por dentro. Foi uma questão que estava me incomodando, a questão de, meu Deus, eu preciso falar algo interessante, eu preciso
falar alguma coisa que agrade as pessoas, que as pessoas gostem de escutar, bom, isso acabou sendo um tópico, né? Que, na verdade, foi muito bom. Foi muito bom. Mas, sinceramente, eu gosto desses momentos aqui em que tá a gente aqui batendo um papo, porque eu sinto que também me ajuda muito. Eu sinto que eu aprendo muito mais, sabe? Às vezes eu recebo comentários de vocês e eu fico muito feliz de ler eles e ver que vocês também têm alguma opinião sobre o assunto, sabe? Estão aqui refletindo comigo. Então, assim, eu acho que é maravilhoso esse tipo de bate-papo. Eu acho que a vida pode ser um pouco mais leve do que parece ser, sabe? Ela não precisa ser tão pesada, ela não precisa ser tão exausta, tão cansativa, tão... Como é que diz? Ela não precisa ter uma pressão tão grande, né? A gente já coloca muita pressão na gente, mas além da pressão que a gente coloca na gente, existem as pressões externas, né? Que a gente já conhece. Meu Deus, peraí que tem um fio aqui caindo. Mas enfim, né? Eu sou muito grata por isso, sou muito grata por compartilhar esse momento com vocês e eu espero que vocês também gostem. Mas é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo café, tá bom? Tchau, tchau!